Boa noite. Boa noite para quem está chegando agora. Sejam todos super bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui um tema que gera muita dúvida dentro da área da fertilidade e eu convidei um médico que é super referência aqui pra gente, inclusive atende algumas das minhas pacientes e ele vai entrar falando pra gente tudo sobre trombofilia, quais são, né, as abordagens aí durante uma fertilização, durante uma gestação natural. Então, nosso tema hoje vai ser sobre trombofilia e como esse tratamento deve ser realizado, tá? Ele já até entrou aqui na live. Deixa eu só mandar o convite aqui para ele. Certinho. Já mandei aqui o convite para ele. Então, para quem está chegando agora, oi, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, prazer falar com você e obrigado pelo convite, Fran. É Fran, Ai, né? eu que agradeço. É uma honra ter você aqui, né, no Instagram, falando pra gente de um tema que gera tanta dúvida e, assim, às vezes tantas perdas que poderiam serem evitadas, né? Então, para mim é uma grande honra estar falando com o senhor e também, né, ajudar as minhas pacientes e as outras pessoas que ainda não conhecem sobre esse tema. Então, seja super bem-vindo. Obrigado. Pode me chamar de você. Tranquilo. Ah, pode. Então tá bom, então tá bom. Então, doutor Rodrigo, eu gostaria que você, né, se apresentasse para minha audiência, falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, né? Para mim é uma grande referência, uma grande honra. Eu sempre falo dos meus pacientes, né, que para mim você é um profissional referência aqui em Curitiba e para outras pessoas que estão chegando aqui agora e ainda não te conhecem, se apresente um pouquinho. Ok. Você sabe, Fran, que eu me formei e fui fazer residência de ginecologia e obstetrícia. Isso fazem 26 anos, né? Atrás. Estudei em 94. E quando eu me formei, terminei a residência, eu me dediquei muito à endometriose. Então, eu fui para a área cirúrgica. E tive a oportunidade também de ir para São Paulo e fazer um curso de reprodução humana. E nesse Uhum, curso eu tive meu primeiro contato com a imunologia da reprodução. Me chamou muita uhum, atenção. E só que eu decidi voltar para Curitiba e não ter clínica de reprodução humana, porque eu sou cirurgião. E daí, uhum. mas claro, todo o conhecimento adquirido a gente acaba usando. Então, muitas pacientes Sim. que me procuravam para ter a gestação, eu comecei a tratar o fator imunológico, comecei a tratar a trombofilia, e aí foi Uhum. crescendo todo esse movimento, né? E hoje eu vejo que eu tenho atendido mais gestantes na área da trombofilia do que a endometriose, que é a minha especialidade. Mas Exato. essa é a minha história, né? Faço pré-natal também, né? Uhum. Que bom. E assim, já aproveitando que você tocou no assunto sobre endometriose, né? Grande parte dos meus pacientes, eles têm endometriose e a gente percebe que em alguns casos tem uma correlação com a trombofilia. Então, você poderia falar pra gente, assim, o que de fato seria uma trombofilia e se ela também tem uma relação aí, né, na sua clínica com endometriose, como que funciona? Tem uma relação. A gente sabe que a trombofilia não é uma doença, tipo hemofilia. A trombofilia é uma situação em que o sangue ele fica mais grosso. E eu sempre Uhum, explico que toda gestante o sangue vai engrossando gradativamente. Então, na verdade, toda gestante apresenta um quadro de trombofilia funcional, que não é patológica. Porque vai engrossar o sangue, é normal, os fatores de coagulação mudam. A relação que existe entre trombofilia e endometriose é que a consequência da trombofilia, do sangue grosso, é gerar uma inflamação. A uhum, endometriose é uma doença inflamatória. Se uhum. a gente for levar em consideração o aspecto genético, hereditário, existe associação do gene alterado, que é o polimorfismo do gene PAI1, em relação à endometriose.
Uhum. Então, existe uma predisposição genética. A gente sabe que a causa da endometriose é multifatorial, tem várias causas, mas existe uma relação genética entre trombofilia e endometriose. As duas são Uhum. situações, quando não tratadas, geram inflamação. Uhum. Ah, eu Tá. não sei se eu respondi, certo? Sim, aham, respondeu. É. Tem Ah, realmente, né, uma correlação. As duas têm um perfil ali também autoimune, inflamatório, né? E para paciente que ainda não sabe se ela tem ou não trombofilia, como que ela pode, né, assim, por exemplo, ficar alerta a esses sinais, procurar um especialista? Quais são os primeiros sinais aí que realmente uma pessoa tem esse diagnóstico de trombofilia, se ela está tentando engravidar, o que que ela deve fazer? muito, muito importante essa tua pergunta, né? A trombofilia, então, por ser essa condição que o sangue engrossa, a gente pode até suspeitar na adolescência, no início das primeiras menstruações. Começou a menstruar, começou a ter aumento do estradiol. O estradiol ele é mais trombogênico, ele engrossa o sangue. As meninas novas começam a ter TPM, dor de cabeça e retenção de líquido. Uhum. Essas pacientes, você já começa a observar um quadro inflamatório. A inflamação tem tudo a ver com trombofilia, entende? Daí, quando entra na fase reprodutiva, que é a menarquine, a gente entende que a trombofilia, essa condição do sangue ficar grosso e gerar inflamação, ela tem uma relação com o organismo inflamado. Então, toda paciente que tem alguma queixa relacionada à inflamação, vamos dizer assim, dificuldade para emagrecer, retenção de líquido, sensação de peso nas pernas, é, são pacientes que têm queixas de enxaqueca pré-menstrual, são pacientes que não Uhum. toleram o anticoncepcional é, combinado, que é aquele anticoncepcional que tem o estrogênio e a progesterona. Aham. Esse padrão assim de paciente, a gente sempre tem que suspeitar de trombofilia, né? Uhum. A trombofilia, ela acontece muito, eu tenho observado nas pacientes que têm queixas de é, diminuição importante da temperatura nas extremidades. A Que mão fica, legal. são pacientes que a mão fica mais gelada, o bumbum fica gelado, o pé fica gelado, tem queixa de dor de cabeça. E essas pacientes, antes de iniciarem o uso do anticoncepcional, deve, no meu entendimento, fazer alguns exames básicos de trombofilia, porque caso ela tenha trombofilia, ela tem que ser orientada a fazer uso de anticoncepcionais que não tenham estrogênio, por este ser mais Uhum. trombogênico. Então, mas qual anticoncepcional a gente indicaria? As progestinas, são progesteronas. Essas são as mais indicadas. Quando a paciente tem um diagnóstico de trombofilia ou tem assim, uma predisposição, quando você investiga e encontra essa trombofilia. Uhum. Então, as queixas de inflamação estão muito relacionadas à trombofilia, né? E todo mundo precisa ser investigado. Olha, eu não diria todo mundo, eu não diria aquele painel completo, genético, não, mas poderiam fazer alguns exames básicos, né? Eu acho importante. Uhum. E quando você fala sobre essa questão de investigação, você já orientaria a paciente que tem esses sinais, né, de uma inflamação, dessas retenções, né, diminuição de temperatura na extremidade, independente se ela está pensando em engravidar agora, ela já Isso, procurar, fazer esse rastreio? com certeza. Porque hoje se fala muito em trombofilia e situações obstétricas desfavoráveis, abortamento, Uhum. gestantes com complicações, que tiveram Sim, perdas, sim. pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Mas a trombofilia, ela precisa também ser investigada, valorizada em outras fases da vida da mulher, né? Uhum. Porque
são pacientes que às vezes não têm um diagnóstico e vivem com retenção de líquido. Uhum. São pacientes que têm queixa de dor de cabeça com frequência, vou no neurologista, eles avaliam e não encontram nada, tomografia, ressonância normal. O Uhum. tratamento pode ser completamente diferente. Se esse tipo de paciente que tem um diagnóstico de trombofilia e tem queixa de dores de cabeça com frequência, a primeira coisa é não fazer uso de anticoncepcional combinado, que tem estrogênio. A segunda, ela Uhum. pode, de uma maneira natural, através do uso de ativos, tipo natoquinase, tipo um ginkgo biloba, tipo alguma coisa natural para que afine um pouquinho o sangue. Óleo de Uhum. prímula, né? Toda coenzima Q10, Aham. todo esse arsenal natural já ajudaria muito essa paciente. Uhum. Então, Excelente. é muito importante, né, entender que a trombofilia, ela também deve ser valorizada fora da gestação. Uhum. É. E o que muito acontece, né, assim, no meu caso, como eu trabalho muito com reprodução e gestações, né, natural, normalmente chega para mim a paciente que já teve muitas perdas. Paciente que já está tentando há 5, 10 anos e que tem muitas perdas e que, infelizmente, não foram investigados esses fatores, né? E olha como que é. Assim, se o paciente já tem esses sinais que você disse, já seria ideal fazer uma investigação. Imagine esse paciente que já está há 5 anos tentando, que já teve 5 perdas, né? Como seria tão importante fazer essa investigação? Exatamente. E eu vou explicar para você por que a trombofilia ela, ela é um fator de risco e faz acontecer esse tipo de aborto. É mais ou menos assim, ó, ocorreu a ovulação, ocorreu a fecundação, demora mais ou menos 8 dias para o blastocisto, ele chega em blastocisto dentro do útero, e nesse processo de 8 dias, já acontece aumento dos hormônios. Esse aumento Uhum, dos hormônios já vão engrossando o sangue. E daí o nenenzinho chega dentro do útero, ele precisa ter duas situações muito favoráveis. Uma é essa questão vascular, ele precisa ter sangue em abundância para que se uhum, desenvolva. E nas pacientes que têm trombofilia, essa irrigação fica comprometida. Os vasos ficam obstruídos, eles não conseguem nutrir de maneira suficiente. E aí é uma uhum, das causas de, de não crescimento, de não desenvolvimento, de descolamento, né, do saco gestacional. E o outro uhum. aspecto é o aspecto imunológico, né? E a gente nunca pode esquecer que esse aspecto imunológico, tipo SAF, que hoje se fala muito, ele também é um tipo de trombofilia. É uma trombofilia adquirida, circunstancial, Aham. e que de difícil diagnóstico hoje, porque a nossa visão como obstetra, pensando no processo de placentação, é totalmente diferente do reumatologista. Então, por isso que as pacientes começam a ter dificuldade de ter um diagnóstico de SAF, fator imunológico, que é um tipo de trombofilia adquirida, porque elas esperam ter esse diagnóstico num reumatologista que tem uma visão da paciente. E Aham. eles têm toda uma diretriz para investigação, que tem que dar exames positivos, anticoagulante lúpico cada 3 meses, tem que ter 2 resultados positivos. E às vezes é difícil isso acontecer, porque a Uhum. trombofilia do SAF na gestação, ela está acontecendo por causa do momento de estar grávida. Exatamente, às vezes não tem outros sinais correlacionados, né? É da própria gestação mesmo, né? Por isso que se chama trombofilia adquirida, né? Isso. Aproveitando que, né, que você entrou nesse tema, uma das perguntas que eu recebi lá
era exatamente sobre a diferença entre a trombofilia hereditária e adquirida, né? Como que a gente pode pensar nessa questão do rastreio para hereditária, né? Tipo, a nossa mãe teve, alguém da família teve, até que certo grau isso pode impactar também na nossa gestação. Então, toda paciente que a gente vai investigar trombofilia, na verdade, a história clínica, a anamnese, já nos diz se a paciente tem trombofilia ou não. Por exemplo, eu sempre pergunto, a mãe tem pressão alta? A mãe teve algum aborto? A mãe teve pré-eclâmpsia? Existe algum histórico na família de trombose, de AVC, de infarto? O pai? Se sim, opa, já está falando a favor de uma trombofilia provavelmente hereditária. Hereditária, É. aham. Daí a gente vai para a solicitação de exames. E nessa solicitação de exames, é, hoje em dia, a ANS ela tem um protocolo muito restrito. Eles não consideram MTHFR heterozigose, eles consideram o fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina. Uhum. E a proteína S baixa é, de maneira hereditária. Mas a gente entende que esses exames não são os únicos e tem outros tipos de parâmetros que têm que ser valorizados, né? Eu sempre tenho sugerido fazer aquele polimorfismo GENPI1. Eu, eu tenho solicitado também o polimorfismo do gene SA, MTHFR. Como não existe um consenso, ou se existe esse consenso, no meu entendimento está um pouquinho desatualizado, deveriam rever tudo isso. Fica muito difícil às vezes para a paciente, porque ela fica num dilema, né? Ela vai no hemato, o hemato diz assim, esse tipo de alteração MTHFR em heterozigose, 40% das pessoas têm. Não se preocupe, não justifica às Uhum. vezes fazer um tratamento. Mas para Uhum. nós, obstetras, a gente sabe que devido à situação normal, fisiológica, funcional do sangue engrossar, que toda gestante passa, quando tem essa predisposição, ele vai engrossar mais ainda. Então a gente sempre, e ainda se você levar em consideração o histórico obstétrico dessa paciente, se for desfavorável, abortamento, pré-eclâmpsia, aí sim que você tem que tratar. Eu Uhum. sempre explico que existem os protocolos, mas a gente tem que pegar os protocolos e tentar encaixar na paciente. Não é colocar todas as pacientes embaixo do protocolo, porque nós somos pessoas diferentes. Cada organismo é de um jeito, responde de uma maneira diferente. Sim, exatamente. E relacionado ao fator idade, você tem visto na sua prática clínica se os pacientes têm ali acima de 35 anos, eles têm normalmente uma tendência a ter mais trombofilia adquirida ou algo desse estilo? Com certeza. Tem muito a ver, né? Às vezes aparecem pacientes no consultório, doutor, eu tive uma gestação com 22, 23 anos, foi tudo bem, tudo normal. Eu estou com 32, 33 e agora começa a ter abortamentos. O que está acontecendo? Daí, na investigação de tromofilia hereditária, você encontra essas alterações. Mas naquela ocasião, quando ela tinha 22, 23 anos, também já existia aquelas alterações. Só que eu falo Uhum. que a expressão do gene é idade dependente. Então, naquela época, não fazia tanta repercussão esse tipo de alteração, mas agora começa. Mas acima de 35 anos, a expressão fica mais forte. 40 anos é uma idade que, no meu entendimento, a expressão é muito forte, tem que tomar muito cuidado. Tanto Uhum. que a gente não sugere anticoncepcional combinado, que tem estrogênio, em mulheres acima de 40 anos, só progestina. Porque a Aham. idade de 40 anos é como se fosse uma idade muito preocupante para você usar qualquer tipo de estrogênio em relação ao acidente vascular cerebral, quanto mais numa futura mamãe, pensando assim, para evitar pré-eclâmpsia, né, eclâmpsia. Mas a idade interfere muito na expressão do gene da tromofilia. Uhum. Exatamente. E como você disse lá no início, né, que ela também é influenciada pela inflamação,
hoje em dia o que mais tem é processo inflamatório na nossa rotina, né? Tanto alimentar, tanto no hábito, então isso vai contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da trombofilia, né? Exatamente. E aí entra a parte de epigenética, né? A gente e também vê que hoje o estilo de vida das pessoas também tá, tá complicado, né? A gente trabalha, estresse, cortisol. Você deve lidar muito com isso, né? Com essa Tem situação. bastante, É, tem, tem tem pessoas, bastante. eu acho que tem pessoas que o estresse por si só já gera um quadro de trombofilia funcional, se ela assim adquirida. Exatamente. Ainda mais quando a gente lida com esse processo de pacientes que estão na jornada de infertilidade, tentativas de fertilizações in vitro, às vezes passa por vários processos, não consegue nenhum embrião. Então, isso de fato aumenta o cortisol, e aí o processo inflamatório vai lá em cima, né? Eu imagino, eu imagino. E, e parabéns pelo teu trabalho aí com essas pacientes. E muito obrigado pelos Ah, obrigada. encaminhamentos também. Eu sei que a gente tem pacientes em comum, né? Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. É bom a gente ter essa parceria com, né, com profissionais que falam a mesma língua. Então, quando, Sim, né, eu digo o paciente e ele volta para mim e fala: Nossa, gostei do atendimento, olha, gostei dessa conduta, e realmente a conduta bate, eu falo: Nossa, para mim é maravilhoso ter isso no suporte do tratamento, porque sim. ambos querem a mesma coisa, né? Que o paciente, É, ele realmente seja bem atendido e consiga levar a gestação até o final, né? isso. E também a gente não pode esquecer do esposo, né? Do fator masculino, que Exato. às vezes o foco fica tanto na mulher, mas a gente tem que entender que o fator masculino às vezes é 40% do Uhum. insucesso, né? Nas É, tentativas. E o homem, hoje, o homem, além de uma má alimentação, está correndo atrás de tudo, né? Muito estresse, muito. exatamente. Tem um fator Então, muito relevante ali e, infelizmente, o foco cai na grande parte da mulher e quando isso não dá certo, né, se frustra mais ainda. Então, eu sempre, no meu tratamento, eu tento, né, levar, assim, puxar também para que o homem consiga, pelo menos, incluir ali na parte da dietoterapia, dos hábitos de vida, mesmo que ele não consiga fazer todas as sessões, mas que ele esteja caminhando junto com ela nas outras partes, já vai ser um suporte muito bom, né, para os dois. excelente. Isso mesmo, é o casal, né? Tem que. Exatamente, exatamente. Tem uma outra dúvida aqui, que é em relação à gestação natural e fertilização in vitro. Quando se fala em tratamento de trombofilia, a gente começaria, por exemplo, numa fertilização in vitro, se a paciente já tiver o diagnóstico, antes de começar a fertilização, antes de uma transferência, na gestação natural o tratamento é diferente, como que funciona essa visão? É, então, você sabe, foi que um dos motivos que eu decidi não investir em clínica de reprodução humana é porque eu entendo que as verdadeiras indicações de alta complexidade in vitro, elas não passam de 10%, no meu entendimento. Você Uhum, investigando o fator masculino, vendo, avaliando a fragmentação do DNA espermático, você avaliando a presença de endometriose, você investigando o fator imunológico, investigando a trombofilia, tendo uma reserva ovariana satisfatória, na maioria das vezes as pacientes engravidam naturalmente. A gente tenta sempre estimular o processo natural, porque isso, em relação à trombofilia, quando você vai para um processo de FIV, alta complexidade, você a paciente é estimulada a fazer uso de grande quantidade de hormônio. Esses hormônios, eles, nas pacientes trombofílicas, é agravante. Então, porque já vai engrossar o sangue. Então, a gente tem, quando tem um diagnóstico, a gente sugere que já no processo de indução da ovulação, que faça uso de um anticoagulante, que faça uma dieta específica, que faça um tratamento específico, né? Que suspenda o anticoagulante antes da captura folicular, que reinicie após a transferência e quando beta positivar.
É, o- a grande vantagem, vamos dizer assim, se for dizer uma vantagem, seria nas pacientes com idade mais avançada, para você fazer a biópsia do embrião, né? Uhum. Que é o PGD. Mas, em relação à a, a, a fertilização e os métodos naturais, em pacientes que têm trombofilia diagnosticada, sempre optar pelo natural, né? De Aham. preferência. A não ser que tenha algum fator, trompa obstruída, fator masculino importante. Você está me Uhum. entendendo? Mas se Sim, não, claro. estimular a via natural, né? Exato. É, eu concordo plenamente, né? É o que eu sempre falo e que eu vivencio lá, assim, pra gente, grande parte dos pacientes que realmente, né, faz ali uma alimentação desinflamatória, corrige, né, otimiza as vitaminas que são importantes pela qualidade do óvulo, do espermatozoide, né, verifica se realmente tem uma inflamação no útero ali e tá com o ambiente propício para uma gestação, ela pode ter baixa reserva ovariana que ela consegue. Mas o grande problema que eu vejo é que, assim, nem todo mundo tem essa abordagem. Então, teve uma paciente que ela falou para mim uma coisa que ficou muito gravada, que ela chegou para mim depois que ela perdeu algumas fertilizações e ela falou, quando eu fui na minha primeira fertilização, a noção que eu tinha era como se eu estivesse entrando num shopping e eu ia comprar uma bolsa e eu ia sair com aquela bolsa e estava tudo perfeito. Que ia dar 100% de chance, estava tudo certo e eu não precisaria fazer nada. Que era uma fertilização in vitro e tá tudo bem, tá tudo, vai dar tudo certo. E aí depois foi tentando e não conseguiu, e aí ela, né, reavaliou as outras coisas e procurou outras alternativas. E faz total sentido, porque não adianta de fato a gente entrar com uma abordagem, né, de alto risco para uma paciente pensando em trombofilia também, se ela não tratar a base. Isso. Tem que começar no simples, né? No básico e que na maioria das vezes dá certo, né? Na maioria das Sim, vezes. exatamente. Ó, tem uma outra pergunta aqui, que é: toda gestante tem risco aumentado de trombose? Eu acho que até você já comentou lá no início, né? É, toda gestante acima de 40 anos, o risco é considerável. Não só de Aham. trombose. Antes de ter a trombose, a gente tem que entender que o processo de placentação, esse processo na formação da placenta, quando ela fica inadequada, ela é uma placenta fininha, é uma placenta inflamada, a gente se preocupa muito com pré-eclâmpsia, Uhum. não só trombose. E a principal causa de mortalidade materna hoje que se fala, todas as organizações, são as síndromes hipertensivas. E isso está relacionado à má placentação. Mas em relação à trombose de membros inferiores, o risco nas pacientes, toda gestação aumenta o risco porque os fatores de coagulação são aumentados. Mas o risco considerável e maior quando não tem um histórico familiar, quando não tem um diagnóstico de trombofilia, seria acima de 40 anos, vamos dizer assim, né? Uhum. De trombose. Mas a pré-eclâmpsia, você sabe, Fran, que eu sempre defendo e eu acredito que a pré-eclâmpsia, no meu entendimento, é 100% placenta dependente. Ou seja, tem a ver com o processo de placentação. E uma placenta bem formada, tratando o fator imunológico, tratando fatores inflamatórios, trombofilia, é possível evitar. Você, imagine sabendo que pré-eclâmpsia, quando grave, pode, pode levar a óbito materno, Sim, sim. né? Uhum. E isso, hoje em dia, é inadmissível no meu entendimento. Porque se você for investigar através das pacientes as perguntas, por exemplo, a paciente chega por obstetra e fala assim: por que eu tive isso? Alguns vão falar assim: você teve isso por vários motivos, mas não sabe especificar o motivo. Ou isso foi uma fatalidade. Ou isso não existe mais hoje em dia. Pré-eclâmpsia
tem uma causa muito bem definida, muito bem Uhum. estudada, muito, entende? E qual é o problema? É a formação da placenta, é a placentação, entende? Uhum. Então, eu tenho muitas. Toda vez que recebo pacientes no consultório com cada história trágica, eu fico imaginando assim: meu Deus, como é que não estão vendo isso, né? Não, vai ver que eu tô, ou eu sou do outro mundo, mas para mim é muito claro isso, entende? E então toda paciente que se sente inflamada, que teve um histórico obstétrico do passado relacionado à pressão alta, eu queria deixar um alerta aqui dizendo: investiguem trombofilia. Com certeza vocês vão encontrar. E é possível ter uma gestação no futuro sem nenhuma complicação, fazendo o tratamento adequado da Sim, sim, placentação. E isso aí. exatamente. Eu acho que o que chega para você aí é basicamente o que chega para mim também. Porque chega para mim depois que deu tudo errado, né? E para você também provavelmente é assim, né? Assim, isso aí. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui. Passou uma aqui que eu consegui ler, que eu achei bem interessante, que é a Uhum. relação da trombofilia com o hipotiroidismo, né? A paciente relatou que eu acho que ela está grávida e ela tem hipotiroidismo e trombofilia. Esse risco é aumentado quando a paciente também tem um hipo? Sim, porque veja, a principal causa das disfunções da tireoide, hipotireoidismo, estão relacionados a fenômenos imunológicos. Por exemplo, quando tem aumento da antitireoperoxidase, Hashimoto, né? A doença de Hashimoto é algo autoimune. Então, é, o hipotireoidismo está relacionado muito às tireoidite, Uhum, asite. Inflamação da tireoide está relacionado a algo imunológico da pessoa, autoanticorpo. E isso também está relacionado ao aspecto imunológico no desenvolvimento do bebê. Existe relação do hipotireoidismo, doença de Hashimoto, vamos dizer assim, né? Ou seja, subclínico, às vezes só tem o hipotireoidismo, mas não, os anticorpos não estão tão elevados, entende? Mas é questão de tempo, eles vão positivar com a trombofilia, porque a trombofilia adquirida, ela é imunológica, uhum, entende? Então tem que ser investigado esse aspecto imunológico também, mas tem relação. uhum. Então, para a pessoa que perguntou aqui, o doutor falou que realmente tem uma relação, tem que ter mais, né, Tem que atenção e ser investigar. investigado direitinho, né? O aspecto imunológico, que aspecto imunológico, né? Faça um anticoagulante lúpico, faça um FAN, investigue é, anticardiolipina, antifosfatidilcerina, antifosfatidiletanolonamina. Tem vários exames relacionados, assim, resumindo, autoanticorpos. Uhum, O hipotireoidismo, ele não aparece por parecer, não. A principal causa do hipotireoidismo é, é que alguma coisa mexeu no organismo. E o que fez mexer isso, né, tem a ver com algo imunológico. uhum. Vamos entrar agora, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver Uhum. aqui, ó. A medicação utilizada de modo profilática já é o suficiente para uma gestação se desenvolver, no caso, se a paciente tiver trombofilia? Com certeza. A principal meta, alvo no tratamento da trombofilia nas gestantes é nunca ser terapêutico, é sempre ficar no profilático. Isso significa o quê na prática? Que a maioria, quase todas as gestantes em que a gente indica o uso da enoxiparina, a gente está tentando compensar para que o sangue não engrosse muito, mas mesmo assim o sangue estará mais grosso do que do marido. Uhum, Então, anticoagular uma gestante
já é mais difícil do que anticoagular uma não gestante. E não Uhum. precisa ficar preocupada em relação todo mundo acha que se usar uma dose superior a 40 miligramas vai dar hemorragia, se tiver um acidente. Não, não tem nada disso. Isso é um mito. Não. Ó, para você ter uma ideia, quer ver? Eu vou te dar. Eu não vou orientar uma consulta, né? Mas eu só vou dar um exemplo. Por exemplo, se você pega uma paciente de 60 quilos e você quer usar uma dose terapêutica, você tem que multiplicar o peso por 1,5 miligramas por quilo de peso dia. Então, daria 90 miligramas dia de enoxaparina. Aham. Dose terapêutica. Essa paciente, se chegar a 80 dia, ainda é uma dose preventiva, profilática. Só que todo mundo, 80, se assusta, entende? Uhum. Não, não precisa se assustar. E tem outros exames que podem ser também utilizados para você fazer ajuste de dose. Por que eu te digo isso? Porque às vezes só usam 40, porque os protocolos, o protocolo da Febrasgo, eles orientam 40 miligramas para todas as gestantes. Eu discordo, porque tem que ser calculado pelo quilo de peso da paciente, pela idade gestacional, pelo antecedente obstétrico, pela dosagem do anti-10A. Não é 40 miligramas para todo mundo. Se você pega uma paciente de 80 quilos, 40 miligramas não é nada. Não vai, Sim. não vai fazer diferença nenhuma. É. Tem que ser individualizada, né? Tem que Eu ser sempre falo isso individualizado. com os pacientes, assim, na medicina tradicional chinesa, a gente tem isso pautado em todos os cursos, em todas as nossas formações, né? Tanto fórmula chinesa, até a própria agulha que eu uso de acordo com o paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem 60 quilos e outro que tem 40 quilos, a agulha que eu vou usar para estimular um paciente de 40 não pode ser a mesma de 60, porque o de 40 vai sentir mais dor do que o outro. Então, eu tenho que também manipular a agulha de É, acordo, né? Tudo tem que ser individualizado. isso mesmo. A medicina tem que ser assim, né? Sim, Tem, sim. tem que ser assim. Tem outras perguntas aqui. Ó, varizes também está ligada à trombofilia ou não tem nada a ver? Tem a ver, né? Tem a ver. A gente sabe que tem pessoas que têm uma, uma predisposição a ter varizes, né? Seja de membros inferiores, seja varizes pélvicas, né? E essa tendência a ter varizes está relacionado também à trombofilia. É, mas não necessariamente a presença de varizes signifique que você tenha que tratar uma trombofilia. Não. É que nem a gente fala, a trombofilia não é um diabetes, não é uma doença. A trombofilia se ficaria como uma hiperglicemia. É um estado funcional, é uma condição apenas. E às vezes tratamentos naturais, mudança de estilo de vida, né? Uhum. Você pode sim corrigir todo esse desequilíbrio inflamatório. Não necessariamente tenha que tratar, tomar remédio, tomar anticoagulante. Não, não. Uhum. Eu sempre falo isso com os pacientes, né? Se você já está pensando em engravidar, mesmo que você não vai tentar agora, se comporte como uma gestante. E tudo isso se inclui hábito de vida, né? Processo desinflamatório, para de fato não desenvolver, né? Vir a desenvolver uma trombofilia, porque hoje grande parte das minhas pacientes é acima de 35. Exatamente. É perfeito isso. Isso que você faz é. E tem pacientes que, no meu entendimento, se seguirem à risca, se tiverem hábitos saudáveis, mudança de estilo de vida, mesmo que elas tenham uma predisposição, elas não vão ter a manifestação grave, Uhum. entende? Então, as coisas também têm que ser entendidas dessa maneira, né? De uma maneira é, não se preocupar tanto com um tratamento mais agressivo, mas não, vai no simples, vai no básico antes. Exatamente. Se a gente conseguir limpar, né, o terreno antes e preparar tudo,
às vezes nem vai precisar realmente entrar num procedimento desse aí que vai debilitar mais o nosso organismo, né? Gerar mais danos aí ao nosso corpo. É, mesmo que uma paciente tenha painel alterado para tromofilia, mas se ela tem hábitos de vida, alimentação, se usando natoquinase, que não é nem a aspirina infantil, e acompanhando o processo de placentação, o percentil fetal, tá tudo certo, entende? Não tem antecedente obstétrico, não tem, vai dar tudo certo. Nem Uhum. todas têm que usar a enoxaparina. Não, não precisa. Perfeito, perfeito. Exatamente. Ótima colocação. Inclusive, tem até uma pergunta que passou ali, que era sobre essa medicação e o rastreio. Por exemplo, fez na paciente no primeiro, né, no início da gestação, foi detectado que ela tem trombofilia, começou a medicação, o tratamento. Ao longo dessa gestação, vai repetir o exame? Como que fica ali nesse Precisa, processo? precisa. Essa orientação que eu vou dar não faz parte das orientações da Febrasco, né? Por que que não faz parte? Porque eu entendo que os protocolos estão muito desatualizados, entende? Mas como a gente entende que os 9 meses da gestação é um processo fisiológico em que cada vez mais ocorrerá o consumo de fatores de coagulação e o sangue vai engrossar, então você precisa sempre, a cada trimestre, no mínimo, estar fazendo ajuste de dose da enoxaparina. Aham. Se você começou com 40 e você vê que o percentil fetal cai, você vê que o anti-10A caiu, que começa a ter aumento do dímero D, do fibrinogênio, que são fatores de coagulação, você já aumenta para 60 miligramas de enoxaparina. Não, não, você tem que ter essa habilidade de interpretar não somente o resultado dos exames, mas acompanhar a curva de crescimento do bebê, né? E sempre dieta anti-inflamatória. Tem pacientes que começam o pré-natal, tá tudo jóia, tudo certinho. Daí chega com 23, 24 semanas, que é o pico do hormônio lactogênio placentário, abre muito apetite. Ah, elas começam a comer de tudo, deixa de. Ali, se não. Se as pacientes estivessem seguindo a risca, talvez nem precisasse fazer ajuste de dose. Aham. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que. Sim, sim. A conscientização tem que ser constante, né? O Hum. profissional tem que estar sempre conscientizando, não subestime, não relaxe, está indo tudo bem, continue assim, vamos em frente. Sim, sim, é. Esse acompanhamento, né, e essa mudança do estilo de vida, ela segue durante a gestação toda, né, para o crescimento, qualidade ali, né, do bebê, da própria mãe. Eu já tive pacientes, né, inclusive que era a tua paciente também, e que, assim, é uma coisa que ela falou para mim que ficou bem marcado. Que eu falei assim, gente, você não teve nada, né, tipo, de complicação. Minhas pacientes normalmente chegam aqui com glicemia alterada, né, com pressão alterada, com dor nas costas, com insônia. Ela não teve nada. Aí eu falei assim, eu preciso imprimir o teu quadro, porque eu nunca tive uma paciente que não teve nada durante a gestação, uma gestação de risco, né, 41 anos. E aí ela falou assim, Fran, será que todas essas suas pacientes, elas estão fazendo exatamente o que você está pedindo? É, Porque eu faço tudo que você pede. Falei, tá explicado. é, é isso aí. Eu acho que isso é importante, né? Tem que. Exatamente. Não pode relaxar, né? Não pode. É um planejamento, é um projeto, são vidas, tem Sim, que sim. ser conversado. É o risco das duas vidas, né? Tanto da mãe Sim, quanto do bebê, né? Quando a é. gente está falando desse. Tem outras perguntas aqui, deixa eu ver. As heparinas podem trazer algum prejuízo para a saúde do bebê? Nenhum. São tantas evidências científicas hoje em dia com o uso da enoxaparina que tanto a heparina de baixo peso molecular, que hoje é o que a gente mais usa, elas são muito bem estudadas. Não tem nenhum problema.
E as não fracionadas, que são a heparina, seja bovina, suína, elas também não tem problema. O que não pode é fazer uso de um anticoagulante via oral, né, que há no mercado, que aí pode ser causa de malformações fetais no primeiro trimestre, né? Aham. Mas hoje elas são muito estudadas, são seguras, então não tem nenhum problema. Aqui já falamos. Deixa eu ver. O ultragestão pode irritar a mucosa vaginal, causando, deve ser, Sangramento, não sei. né? É. Pode, pode, pode causar sangramento, mas a principal causa do sangramento também é entender que na gestação, devido à grande quantidade de hormônio, ocorre equitrópio. O que é equitrópio? É a parte glandular que ficaria no canal cervical ali do colo do útero, ele vai um pouquinho para fora por causa do estímulo hormonal. E a Uhum. paciente que está usando, às vezes, a enoxaparina, qualquer coisa que toque sangra, porque ele fica congesto. Então, às vezes, Sim. tem que avaliar se esse sangramento é mesmo da mucosa vaginal ou é do colo do útero, que não tem nada a ver com a placenta, com o bebê, nada. É como se fosse, entre aspas, assim, um machucado no colo do útero, mas de causa hormonal, que é muito comum Entendi. nas gestantes, muito comum. Sim. Uhum. Já tive alguns casos assim. Ah, tem um aqui. Ah, como a acupuntura atua no processo inflamatório? Essa é bem fácil da gente responder, né? Para a medicina chinesa, a acupuntura propriamente, ela melhora o perfil inflamatório, né? Liberando substâncias que vão melhorar a vascularização desse útero também. Então, os pacientes, mesmo quando eles têm trombofilia, a medicina chinesa ela não vai tratar a trombofilia. Eu sempre falo com o paciente, o tratamento da trombofilia ele é medicamentoso. A medicina chinesa ela vai entrar com um suporte. Nesse caso, melhorando a inflamação, melhorando o sangue para o útero, né? Melhorando a qualidade ali da gestante como um todo, mas não vai tratar a trombofilia. Como manter o INR na faixa terapêutica? Então, quando a gente. O INR é um resultado de exame que diz no coagulograma. E é importante, excelente pergunta, porque a gente não se preocupa com o INR na gestação, porque eu vou repetir que a gente não faz um tratamento terapêutico. A gente não, a gente não usa doses terapêuticas. A gente está usando doses profiláticas. E quando se faz uso da enoxaparina, a gente usa como parâmetro o fator anti-10A, anti-chá, que é colhido 4 horas após a aplicação do Clexane, né? O INR, ele é mais utilizado no acompanhamento de pacientes que estão tomando anticoagulante via oral e também um tipo de heparina, que é a heparina, no meu entendimento, não fracionada, né? Aham. Hoje a gente tem sugerido avaliação pelo anti-10A, mas a gente sempre leva em consideração que a dose fique inferior a 1,5 miligrama por quilo de peso dia de enoxaparina. Perfeito. Em que momento as tentantes devem iniciar o tratamento da trombofilia? Essa pergunta aí eu acho que pode, né, pode ser tanto de uma gestação natural ou de uma fertilização, né? Parte do pressuposto que seja uma natural. Isso. Então, se for uma paciente que já tem um diagnóstico, se for uma paciente que tem um antecedente obstétrico já ruim, e dependendo
dos exames alterados, que a gente consiga estratificar o risco dela. Por exemplo, vamos imaginar que é uma paciente que tem o polimorfismo alterado do GENPAI1, polimorfismo, é um tipo, tem várias alterações, vamos imaginar. Essa paciente, ela deve iniciar o uso da enoxaparina num ciclo natural logo após a ovulação, antes mesmo que ocorra a anidação, antes mesmo do bebezinho chegar dentro do útero. Mas se é uma paciente que não tem histórico obstétrico, se é uma paciente que não tem fatores de risco, se é uma paciente jovem, se é uma paciente que a gente entenda que é uma trombofilia leve e que a gente possa orientar a dieta ou algo mais natural, né? A gente não, se for usar enoxaparina quando positivar o beta, daí. Uhum. Nossa, tem bastante, 100 pessoas já, Nossa, né? muita pergunta. Quem já usa enoxaparina pode tomar ômega 3? Já também afina o sangue? Tem alguma interação? Ela tem interação porque as duas, tanto a enoxaparina como a ômega 3, elas têm sinergismo em afinar o sangue, né? Vai afinar o Uhum. sangue. Então, a gente sempre usa o ômega 3, sempre sugere usar na gestante e sempre faz uso da enoxaparina numa dose profilática, não terapêutica, Uhum. mas não tem problema. Não, não tem problema. É, Pode usar. pode usar. Hoje, eu entendo que tem muitas pacientes que fazem uso, além do ômega 3, além da enoxaparina, fazem uso do ácido acetilsalicílico, aspirina infantil. Aqui eu quero deixar um aviso, porque tem pacientes que começam a usar a enoxaparina e todo esse tratamento e fazem sangramento, ou tem descolamento no primeiro trimestre. E por que isso está acontecendo? É, por dois motivos. Um, porque o sinergismo com a aspirina pode estar alterando a agregação plaquetária. E no meu entendimento, a primeira coisa que tem que fazer é rever o AS. Depois, aumentar a dose de enoxaparina. Porque descolamento no primeiro trimestre, esse hematoma não é sangue fino. Esse hematoma está acontecendo porque não está acontecendo a invasão do trofoblasto. E aí está ocorrendo um depósito de sangue e uma lâmina que vai descolando. Então, a estratégia é converse com o seu obstetra e reveja a dose da enoxaparina. Na maioria das vezes você precisa aumentar a dose de enoxaparina, diminuir ácido acetilsalicílico. Uhum. Porque muitos médicos não aceitam o MTHFR como, né, um sinal de trombofilia. É porque eles entendem que a grande maioria das pessoas são portadoras dessa alteração, mais do que 40%, e nas não gestantes isso não geraria nenhum problema, só que do ponto de vista, e aí os protocolos, as diretrizes na parte da obstetrícia, elas, elas pegaram essa amostragem, só que é uma amostragem de não gestantes, no meu entendimento. Sim. Porque eu entendo que MTHFR, mesmo um gene alterado em heterozigose, quando tem um antecedente obstétrico ruim, tem que ser tratado. Ainda mais se existe um histórico familiar também relacionado à trombofilia, Uhum. né? Infelizmente, algumas referências levam em consideração a população em geral e não, né, a paciente que Exatamente. está com perdas e complicações. Gestação ectópica pode ser causada pela trombofilia ou são casos distintos? Distintos. Até certo ponto distintos, não tem nada a ver, porque a gestação ectópica é o desenvolvimento do embrião nas trompas. Não deu tempo ainda de chegar dentro do útero para que ele se desenvolvesse lá.
E por que certo ponto distinto? Porque a principal causa de gravidez ectópica são alguns defeitos na estrutura da trompa. E tem duas causas, seja uma causa infecciosa ou endometriose. Mas daí a endometriose tem associação com trombofilia. Então, indiretamente, você consegue ligar, mas Uhum. não justifica falar que trombofilia é a causa da gravidez ectópica. Não. A causa da gravidez ectópica é um problema tubário, seja por endometriose ou causa infecciosa. Vamos para a última aqui, que o tempo já está passando. Tá muita pergunta. Tá, aqui, ó. Lipofluidir, tem data do ciclo certa para aplicar? De preferência, sempre antes da ovulação, nas tentantes, e nos ciclos de FIV, alta complexidade, no sexto, sétimo dia do ciclo. Uhum. Beleza. Gravidez bioquímica tem relação com trombofilia? Tem. Há estudos em que mulheres que tinham sensação de estar grávida e antes mesmo de fazerem o exame de gravidez, descia a menstruação. A única queixa era os sintomas e o atraso. Aham. Eles estudaram o sangue e observaram células fetais, ali células. Então existe sim a relação de gestação química com trombofilia. Excelente. Então, ó, o nosso tempo já está finalizando aqui. Não conseguimos responder todas as perguntas. Esse tema é extenso, né? A minha intenção com a live é justamente dar um norte para quem está assistindo, para procurar outros profissionais de referência, por exemplo, o Dr. Rodrigo aqui em Curitiba. Você também faz atendimento online, né? Faço. Uhum. Então, ele faz o atendimento online, faz o rastreio também. Então, a nossa intenção aqui é exatamente ligar esse ponto de alerta, se você está tentando engravidar, para buscar esse rastreio, até mesmo se você não está tentando. Mas, se você deseja engravidar e está acima dos 35, tem algum caso na família, já é um alerta para você procurar, né, investigar mais, para evitar também possíveis perdas, que infelizmente o que chega para a gente são as pacientes já dilaceradas, né, com muitas perdas, e que, de fato, ainda não foi feitas essas investigações que às vezes poderiam, né, amenizar a dor dessas pacientes. Então, nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho desse assunto, não dá para a gente aprofundar, porque realmente é um assunto muito extenso, né? Mas vocês podem seguir o Dr. Rodrigo, ele tem uma página que ele fala muito sobre esse tema, então vocês vão conseguir diversas informações. Também posso abrir a caixinha de pergunta lá nos stories, as perguntas que a gente não conseguiu abrir aqui, eu passo para ele responder e a gente vai conseguindo fazer essa conexão, né, doutor Rodrigo? Com certeza. Uhum. Quero te agradecer, né? E estou à disposição e te parabenizar, né, por essa jornada aí que você está fazendo. E sucesso. Obrigada, obrigada. Eu, né, queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente e convidar vocês também para participar da nossa jornada Você Gestante, que é uma jornada 100% online. A gente tem vários profissionais falando sobre, né, fertilidade de uma forma integrativa. Todos os profissionais que estão participando dessa live, dessas jornadas, são profissionais que têm uma conexão com o que eu falo, que têm uma abordagem integrativa, que realmente, né, estão dispostos a abraçar esse sonho e não só, né, fragmentar ali os tratamentos, que é o que infelizmente acontece nos grandes casos. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, tá? Desejo aí que você tenha uma boa semana, um bom descanso, né? Ainda está finalizando os atendimentos aí no consultório. Se você quiser deixar alguma mensagem para os, né, pros seguidores que estão nos assistindo, convidar eles para assistir, né, a tua página, pode ficar à vontade. Eu queria te parabenizar, agradecer a oportunidade, falar para as pacientes que, se elas têm esse desejo no coração de uma futura gestação, que elas não desistam e que há sim uma solução. No meu entendimento, né, tem um caminho, tem. E contem comigo, estou à disposição de vocês. Tchau. Vai ficar salva, gente, ó. Vou desligar aqui que tá faltando 10 segundos, senão ela não fica salva. Tchau.